A principal função de uma família é a de proteger. É dentro de um lar que são ensinados os valores que carregamos conosco por toda a vida. É com nossa família que aprendemos o que é o amor, o que é dedicação e o que é felicidade. Eu sou o Lacildo, essa é a Cristiana, Jaqueline, Carlos Eduardo. A gente vai fazer esse ano 17 anos de casado, né? Mas juntos, assim, entre namoro e namoro, né? Dá 22 anos juntos, a gente está juntos. E a nossa família é isso aqui, né? Lógico, a gente tem pai, tem mãe, tem parente, tio, mas principalmente nessa época de pandemia e quarentena, é nós. Graças a Deus a gente somos muito unidos, né? Mas a gente tem, né? E claro, cantando bastante. Quem canta os males espanta, né? Antes era só eu e a Amanda, né? Lógico que agora ganhou essa menininha aqui também, que no meio da pandemia, mas agora hoje essa é a nossa família, Amanda, Antonella e Bruno. Nós somos de Montevidéu e estamos temporariamente na chácara do meu sogro, no município de Ivolândia, né? Estamos correndo do coronavírus. E nós somos músicos, né? E viemos para cá com as nossas crianças. Nós temos 3 filhos. Sou Carlos André, a Milena, a gente é casado há 10 anos, né? E temos 2 filhas. A Helena de 8 anos, Mariana de 5 anos. Quando o momento aperta, né, e as coisas realmente ficam complicadas, a gente se apega cada vez mais a Deus e à família. E no nosso caso também as tradições, né, que não deixa de ser família. E essas tradições que nos trouxeram aonde nós estamos hoje, né? Nós estamos na cidade de Marmelópolis, interior de Minas Gerais, e foi aqui que eu vivi a minha infância. Nós somos uma família de 4 pessoas, né? Eu, o Sérgio, nós temos um filho de 13 anos, que é o Luiz Henrique, e a Fernanda, de 8 anos, né? E a nossa família é exatamente isso, como eu defini, né? Muito amor, a gente compartilha tudo, a gente conversa sobre tudo. Eu sou a Andréia, sou casada com o Lúcio, sou eu. Nós somos casados há 11 anos já, temos 3 filhos, Letícia Luz, Laura Luz e Luca Luz. O próprio Deus é uma família, né? A primeira comunidade perfeita, a união entre Pai, Filho e Espírito Santo. E isso, obviamente, é refletido também nas relações humanas. Então, a semelhança daquilo que Deus é, nós queremos ser também. Ou seja, convivendo com as nossas diferenças, mas nos respeitando, né? Vivendo essa experiência de comunhão de pessoas. Portanto, digamos, no plano de Deus, o que existe é esta união do homem e da mulher para criar uma relação de complementariedade a partir das suas diferenças, mas vivendo sobretudo também esta comunhão de vida. E a partir disso, obviamente, vão gerando vida, né? Os filhos que nascem são aí também a continuidade, a própria expressão do amor dos pais. Porque na família a gente encontra aquele suporte, aquele apoio necessário, né? Ninguém consegue viver de modo solitário e, digamos assim, precisamos dessas inter-relações, porque isso nos complementa, isso nos ajuda, dá o sentido, né, da nossa própria existência. Também é em família que encontramos forças para passar por momentos difíceis de dor e de insegurança. E agora que o mundo luta contra a pandemia do coronavírus, essa cumplicidade nunca foi
tão necessária. Sobretudo quando a gente passa por alguma catástrofe, quando o medo chega perto de nós precisamos de colo, precisamos de apoio, né? Então, na família acaba sendo esse lar aconchegante, que a gente vai também podendo falar um pouco das nossas angústias, partilhar, né, dos nossos temores, e a gente vai tendo também uma força necessária para a gente superar junto. Certamente, nesse tempo da pandemia, a família foi muito valorizada, muito reforçada nesse sentido, né? Os laços familiares cresceram muito. E daí a gente pode também tirar muitas lições, né? Aquilo que estava talvez no segundo plano, aquilo que não era tão valorizado, agora de fato a gente vai dar o devido valor, né? O berço familiar, a minha referência familiar é importante, porque é lá que eu aprendo valores da vida, é lá que eu sinto, né, o apoio de quem tem laço de sangue, mas mais do que isso, de quem também quer o meu bem, quem valoriza a minha vida, os meus dons. A minha impressão nesse tempo de pandemia é que nós fomos obrigados a voltar a ser família e a conviver em família, porque a gente já estava numa sociedade de tremenda dispersão, seja pela profissão, pelo trabalho, seja pelo entretenimento, nossos shopping centers. Então a família praticamente se visitava mesmo dentro de uma mesma casa. Era difícil para muitas famílias ter um momento de estarem juntos ou tomar uma refeição juntos, a não ser que fosse um evento especial. De repente a pandemia falou, não, vocês vão ter que conviver em família. Ora, ser família é uma coisa, conviver em família é uma arte, é um desafio, né? E necessita que haja realmente muito amor no coração das pessoas para que isso possa acontecer. Deus instituiu a família, ela não é simplesmente uma evolução da cultura humana, né? E essa primeira criação de Deus, por mais que haja tempo moderno, pós-moderno, tempo de internet e tudo mais, a família, ela vai permanecer. Há um filósofo, Lucas Ferri, que ele diz assim, a única instituição sagrada que sobreviveu no nosso ocidente moderno e industrializado se chama família. Com milhões de pessoas em casa, o real significado do laço de uma família foi colocado à prova. Ficar em casa, para algumas pessoas, é ótimo. Foi um período muito adequado para se reconectar membros de famílias. Por exemplo, pessoas que não tinham oportunidade de se encontrar muito, porque trabalhavam em horários iguais, por exemplo, e quando chegavam em casa já estavam muito cansados. Outros trabalhavam em horários diferentes, quando um chegava, o outro saía. Isso se diz para esposo, esposa, filhos, pais, irmãos, para todo mundo. Então, neste caso, para algumas pessoas foi legal, mas para outras pessoas isso foi um problema. Por quê? Porque também estar junto nem sempre é fácil. Estar junto supõe que a gente esteja bem para estar junto. Então, por exemplo, famílias que tinham dificuldades, por exemplo, marido e mulher, dificuldade de diálogo, dificuldade de se ver, se encontrar, enfrentar os próprios fantasmas, etc., agora tiveram que estar juntos. Então não dá para protelar mais, não dá para evitar mais. Precisa conversar, precisa falar, e às vezes isso surge discussões, brigas, etc., pais com problemas com os filhos, filhos com problemas com os pais, irmãos com problemas entre si. Todas estas pessoas estando juntas dentro da mesma casa, no mesmo momento, com todas essas demandas por serem resolvidas, você imagine o que isso significa ficar em casa. Então, para alguns foi uma bênção, para outros foi um grande problema. O fato é que, tanto para uns como para outros, será necessário resolver. Será necessário encarar, será necessário levar adiante. Não dá para ficar aí, seja numa zona de conforto ou numa zona de guerra, parado e quieto. Mas, por outro lado, a obrigação de conviver nos fez enxergar coisas que, com a correria do dia a dia, passavam desapercebido. Eu tenho visto em diversas situações familiares uma espécie de descoberta mútua, né? As pessoas acabam descobrindo coisas das pessoas que vivem na mesma família que não sabiam sentimentos, ou o que as crianças estudam, o que elas veem na internet, né? Pais que estão
podendo brincar mais com seus filhos, né, criativamente, descobrindo atividades interessantes para fazer em casa. Na casa da família Santos, por exemplo, a música esteve presente por muitos momentos. Mas agora, com todos em casa, o amor pela cantoria se tornou mais um motivo para a união. Eu sempre toquei, né? Na verdade, eu sempre toquei e aí a gente teve uma banda junto, né? A gente já tinha uma banda de música regional juntos, a gente já era casado e ele era bebezinho. Aí um dia ele sentou atrás com 2 anos, ficava atrás da bateria assim, 1 ano e meio atrás da bateria assim. E na minha casa os instrumentos de corda sempre foram assim, à vista, né? Ele sentava atrás da bateria. Foi mais impressionante, porque aí ele hoje toca violão, toca bateria, baixo, né? A minha filha, papai, você toca, mamãe canta também, né? Arranha o violãozinho, o Carlos toca. Acho que eu vou começar a cantar. Falei, então, canta um pouquinho então, papai vê. Cantou uma música, falei, nossa, vou pôr pra fazer aula também. Tem potencial aí. Hoje eu sei de quem me dá ideia de uma nova consciência e juventude tá guardada. Entendeu? Aí assim, juntando o meu conhecimento, né, com as coisas que a gente aprende por aí, eu fui ensinando um pouco um pouco o outro. Antes, no Lacildo, né, com esse trabalho de música dele, ele saía mais, querendo ou não, era mais nós 3, né? Agora não, ele tá aqui, principalmente às vezes ele senta ali, ele faz um arranjo de uma música, ou ele tá produzindo alguma música, ele chama a gente pra gente dar uma opinião. A música pra mim, pra casa inteira, é o nosso, além de ser nosso trabalho, é a nossa diversão, é o nosso hobby, é o nosso... Tudo que for... A nossa alegria é a música. A gente vai, né, tá triste, vamos fazer um vídeo pro Instagram, ou postar em alguma outra plataforma. E fazendo assim, a gente se diverte, a gente contagia outra pessoa, ó, essa família aqui, ó, fazendo um vídeo, vamos fazer também. E assim é que a gente leva a nossa vida, fazendo barulho. Acho meio de cantar, tocar assim, pra unir mais. Como a gente, tipo, canta uma música, a gente sente que a gente tá junto. Às vezes até fazendo um dueto, a gente olha pra pessoa assim, pro meu pai, pra minha mãe, e vê, né, que a gente tá feliz ali, que a gente se une mais. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado pra nós que somos jovens. Eu acho que é um momento em que, é verdade, muitos de nós continuam trabalhando muito, muitos jovens estão estudando muito e numa situação muito estressante, que é o tempo todo diante das telas dos computadores, sem contato pessoal com seus amigos. Imagina o que é para uma criança não estar brincando com outras crianças, o que é para um adolescente não estar convivendo, saindo, indo em festa com seus pares, né? Tudo isso é muito difícil. Nós fomos abruptamente postos numa rotina totalmente nova, né? Mas dentro desses limites, eu acho que é muito importante que cada um tente buscar, vamos dizer assim, as formas de ter momentos de bem-estar, de prazer, né? A gente pensar conosco mesmo, o que a gente gosta de fazer? A gente gosta de ler, a gente gosta de assistir filmes, a gente gosta de fazer trabalhos manuais, a gente, né? As pessoas estão descobrindo a cozinha, a culinária, né? A chegada de um bebê é sempre maravilhoso, não é? A Amanda e o Bruno estão vivendo todas as alegrias do nascimento de um filho. Mas e a pandemia? As visitas à saúde? Eu e o Bruno, a gente sempre teve uma mania de planejar muito as coisas, né? Então a gente tinha planilhas no Excel com o nosso planejamento da vida. Em 2020, estava no meu planejamento familiar
já ter o nosso primeiro filho. No começo, quando teve o primeiro caso, final de fevereiro, começo de março, a gente começou a entender o que estava acontecendo, mas ainda não com toda a proporção que o coronavírus tomou. Então, o baque maior foi mais pro final, foi dia 18 de março, para ser bem exata, porque foi exatamente o dia que eu tive que fechar o meu negócio e até então sem previsão de quando a gente ia conseguir abrir. E aí eu já estava também no final da gestação e foi quando a ficha realmente começou a cair, né? Então foi meio tenso. Então a partir desse dia foi mais difícil de saber lidar e a ficha caindo aos poucos em relação a, cara, a Antonella vai nascer no meio da pandemia, como que isso vai ser? Eu cheguei no hospital, era por volta de 1 da tarde, mais ou menos, do dia 18. Aí a gente tem contato, né, com as enfermeiras, com a médica e com o Bruno. E quando foi 8 horas da noite, 8h08 para ser mais exata, a Antonella nasceu. E a gente já sabia que a gente não poderia receber visita, a gente já sabia que, né, tava tudo diferente. Então era telefone, chamadas de vídeo para poder conhecer a Antonella, já no hospital. Então já começou a ser um novo jeito de se adaptar para não deixar também, né, para a família não deixar de conhecer ela, né. Passando os primeiros dias de vida da Antonella, estava na hora de mais um desafio, a chegada em casa. Só os 3. Mas, na verdade, eu acho que realmente a falta da rede de apoio, porque por mais que você não tenha alguém em casa, ou que não precise ter alguém em casa logo quando você chega da maternidade, só o fato de você, se precisar, pode contar com alguém pode ir para sua casa, já te deixava um pouco mais aliviado, né? Mas aí a gente chega em casa, pais de primeira viagem, com o neném, toda uma dificuldade que tem no começo da maternidade, não tem como a gente não falar sobre isso, né? O puerpério, a amamentação, então é um monte de coisa que envolve toda esse mundo novo com a Antonella aqui, e daí, além disso, a gente não poder ter as pessoas perto da gente, um apoio que seja ou profissional ou pessoal, que a gente possa, sabe, contar, foi mais difícil, com certeza foi bem mais complicado. Minha mãe é a única pessoa que entrou aqui dentro de casa desde quando a gente teve a Antonella, e confesso que, assim, se não fosse ela, não sei como seria toda essa parte da maternidade da casa, porque realmente faz muita diferença, muita diferença. É um momento difícil, justamente pelo fato do começo da vida dela, um crescimento muito rápido, ela muda a cada dia, e os familiares não estar podendo acompanhar isso de perto, dói muito, sabe? Dói pra gente, dói pros familiares, o tempo passa muito, muito rápido, e eu acho que isso foi o que mais pegou a gente, com certeza. Nesse momento de insegurança, foi na fé e na esperança que eles se apegaram para acreditar que logo tudo isso vai passar. A Antonella vai poder crescer com saúde e muito amor. Eu tento enxergar sempre com um lado diferente, que tudo vai passar e tem algum propósito melhor para isso, porque até nos pequenos detalhes, assim, não tá podendo ver ninguém, mas eu falo, de repente é até bom, porque ela não tem as vacinas dela, a gente cuida mais dela, né? Essa experiência que a gente teve aqui, de repente com muita gente, eu, por exemplo, como pai, não teria desenvolvido tanto. A gente se apega na fé nesse momento, para realmente achar e ter cada vez mais certeza, na verdade, de que tudo isso teve um propósito, porque não é fácil.
Com a maior convivência no dia a dia, qual o impacto do olhar de um sobre o outro? Tanta proximidade pode causar conflitos? Com a rotina de todos alterada, é hora de ter mais paciência. Às vezes até para tomar banho, né? Você tem que esperar a sua vez. Não tem como você querer atropelar a vez do outro, porque você é uma soma de uma família, não é? Então não tem como você chegar e querer impor a sua vontade ali, porque você não é um só, você é a parte de um todo. Na família ou dentro de uma casa, né, ela só é completa quando dentro da vida de um casal, de uma família, existe o espaço da oração, existe o espaço do diálogo, existe o espaço do cuidado, do interesse de um pelo outro, existe o espaço da intimidade da vida do casal, né, da confidência com os filhos. São como se fossem vários quartinhos, diálogo, oração, afetividade. A partir disso é que você diz assim: eu tenho uma família. Mas se para muitos o ficar em casa pode representar amor e acolhimento, para outros pode apavorar. Perda de emprego, perda de renda, não é? Que vão gerar situações de tensão psicológica, não só pessoal, mas em todo o agrupamento familiar, né? Além disso, a gente tem, por exemplo, questões que muitas vezes já existiam antes da pandemia, como conflitos familiares, conflitos de casal, que em função da intensidade do convívio, né, agora todos, de alguma maneira, né, isolados em casa, esses conflitos muitas vezes tendem a se intensificar. Então, uma outra área que tem sido uma área de bastante preocupação é o aumento no mundo inteiro, né, e particularmente no nosso país, né, de episódios de violência doméstica, né, não só de violência doméstica contra a mulher, maltratos de idosos, situações de abuso, infelizmente, abuso sexual em relação a crianças, né? E entre tantas outras dificuldades, tivemos que enfrentar a financeira. Em geral, as pessoas precisam trabalhar para se sustentar. Como é que você consegue ficar 2, 3 meses parado, sem renda ou com menor renda? E você continua tendo as suas despesas, né? Principalmente as despesas fixas. Então, basicamente, o fato de a gente se isolar e diminuir a atividade econômica fez com que as pessoas com menos renda, e as despesas continuam ocorrendo, elas têm que se organizar no sentido de dar prioridade para aquilo que é de sobrevivência. A Elaine, ela é maquiadora e fotógrafa. Por causa do isolamento social, ela está sem trabalhar praticamente há 3 meses. Os eventos foram cancelados, né? As pessoas não vão mais em festa, casamento, não sei nem como vai ficar daqui para frente, porque muitos foram realmente cancelados, alguns foram adiados, não sei, para esse ano. Aí não teve outro jeito. A educação financeira e as adaptações no estilo de vida foram necessárias para dar conta da casa. Aqui em casa também a gente saía para comer, pedia comida, agora não. Então nós vamos cozinhar os 4, em família, né? Eu comecei a dar aula online, foi bom uma parte porque me tirou da zona de conforto. Então, meu trabalho era mais presencial e agora eu estou colocando tudo mais online, apostando nesse online, que é o que a gente está fazendo aqui agora e está dando super certo, né? Foram muitas mudanças que as famílias tiveram que aprender de uma forma bastante rápida. Toda essa convivência intensiva, as crianças sem ter aulas, as restrições sociais e muitas vezes todo mundo reunido no mesmo espaço, com uma redução de renda. Então, tivemos aí que aprender mesmo a importância da educação financeira no nosso dia a dia. A primeira coisa foi exatamente saber não só o quanto a gente gasta, mas com o que nós estamos gastando. Então, tudo isso foram, assim, hábitos incorporados por famílias que ainda não tinham desenvolvido isso. A principal dica é encarar esse momento com consciência, mas com leveza. Além disso, aprender nos momentos de dificuldade nos faz mais fortes. Essa pandemia está sendo para a gente pensar que o menos é mais em tudo.
É o essencial, é você estar com a sua família, é você ter o suficiente para você pagar suas contas, para você comer, né? Porque a gente hoje está aqui, amanhã a gente não sabe. Então a gente tem que viver bem da melhor maneira possível, mas eu ainda continuo achando que o menos é mais, assim. Eu posso falar para você, tá difícil, tá, mas não tanto quanto eu imaginei, porque a gente consegue adaptar. O ser humano é adaptável, mas é só querer, né? A gente tem 2 caminhos, ou você senta e chora, ou você vai e faz, porque você não vê o tempo correr, quando vê acaba, e aí você sai mais fortalecido. Olha, eu penso que essa pandemia nos trouxe aí grandes lições, né? Então, a primeira questão da reserva de emergência era algo que nós sempre falávamos, mas nem todos ainda haviam percebido de fato essa importância, e hoje quem tinha reserva de emergência conseguiu atravessar esse momento de forma mais tranquila, quem não tinha percebeu a grande oportunidade e a grande necessidade de se constituir essa reserva. A questão de ter uma renda adicional também, a gente sempre falou da importância de você ter um plano B, de ter a condição de gerar uma renda extra e não depender de uma única fonte de renda. Isso também se mostrou bastante relevante. Essa questão, né, do controle de gastos e do orçamento, de se planejar com o que nós gastaremos, isso também foi mandatório nesse momento. E todas essas lições são lições valiosas que nós aprendemos no momento de dor, mas que podem ser significativas aí para essas famílias no momento seguinte. Ainda falando sobre adaptações, o que não ficou de fora nessa nossa nova vida foi a educação. A pandemia, ela traz um universo muito novo, até do que nós estávamos esperando, porque no começo, sem saber direito o que era essa pandemia e como ela ia se portar, nós tínhamos aquela impressão que nós iríamos suspender as aulas por 2, 3 semanas, que depois nós voltaríamos ao normal. E, na verdade, nós já estamos um bom período, né, tendo essa educação que a gente chama hoje de educação emergencial. Por quê? Porque ela não pode ser presencial, né, pela questão do distanciamento social, pela questão de termos hoje esse isolamento imposto, né? E, por outro lado, então, foi necessário que, no Brasil, um país que nós ainda temos diversas dificuldades, nós pudéssemos encontrar uma forma de conduzir esse ensino. Então, muitos estados, municípios optaram, então, por olhar por tecnologias existentes e agregar isso à educação. Nós estamos aprendendo dentro desse processo, não é algo que nós já sabíamos como fazer, né? Nem professores, nem estudantes, nem a família. Então, estamos todos aprendentes ainda desse processo, de conduzir isso da melhor maneira possível e que seja uma forma de engajar esses estudantes com a sua aprendizagem. Com as crianças e os adolescentes em casa, os pais assumiram a responsabilidade de grande parte do ensino dos filhos. Realmente retomar uma rotina, né? A gente chama de rotina de estudos. Por que isso é importante? Porque na escola, o estudante, ele tem sempre uma rotina, ele sabe exatamente qual é o momento da aula dele, qual é o momento do intervalo, né? Quais os materiais que ele precisa, então, está ali separando para ter aquela aula. A mesma coisa com a criança pequena, ela tem momento para tudo, né? Um momento para ir para a sala de leitura, um momento para ir para a brinquedoteca, um momento do parque. Então, trazer essa rotina e orientar esses pais sobre essa rotina, ela é importante nesse momento. E trazer assuntos que também são importantes. Nós estamos já no isolamento há muito tempo, né? Uma coisa lá no início que nós pensávamos seria uma coisa rápida, isso já se perdura pelo menos há mais de 70 dias, né, em muitos lugares. Então, trazer essa questão da saúde mental e trabalhar a habilidade socioemocional, ela é mais fundamental nesse momento que propriamente você proferir conteúdos para essas crianças. Não que não seja necessário, mas é importante trazer esse olhar do acolhimento, então orientar tanto esse pai como esses estudantes a lidar com essas emoções. Então, tá ali, tá acolhendo, tendo esse mais tempo, é algo positivo que vai precisar até pós esse período ter vivenciado, né? E esse é um dos benefícios que nós, educadores, enxergando com essa pandemia em que todos nós estamos aprendendo, que é esse vínculo familiar que está sendo criado,
né? Não só com a criança, mas também com a escola. E isso é uma coisa que a gente precisa solidificar, né? Então, apoiar esse pai, essa iniciativa, é brilhante, é um exemplo para essa criança do esforço que aquele pai está promovendo para que essa criança possa, então, ter os estudos, poder, então, manter essa rotina escolar, mesmo estando diante de uma situação como essa. A principal forma encontrada para não deixar os alunos sem aula foi enviar os conteúdos pela internet, mas o que parece simples pode ser difícil para quem não tem acesso à tecnologia. Olha só a ideia dessa família para que as crianças pudessem estudar. Quando a gente chegou, aqui tinha uma oscilação muito grande na internet. Então as crianças não conseguiam baixar esses conteúdos e baixava atrasado. E quando o meu filho, o Levi, estava procurando um sinal, resolveu subir aqui nesse pé de manga e viu que aqui o sinal era melhor, né? Então aqui oscilava menos o sinal e ele resolveu ficar aqui em cima para testar esse sinal. Né? E aí veio a ideia de fazer essa casinha, e desde então essa casinha tem sido de grande ajuda para a gente. Né? Eles têm conseguido agora baixar o conteúdo, têm conseguido executar tarefas, mandar essas tarefas num tempo para as professoras poderem corrigir. E então essa casinha foi muito bom, né? E eles brincam muito aqui, né? A rotina deles até mudou um pouco porque eles vieram para cá, resolveu brincar depois de fazer as tarefas. Então tem sido muito bom, tem sido uma diversão, né? Além de ser útil para a tarefa do dia a dia, para a escola, para a vida escolar delas. E tem virado então um lugar para brincar, para confraternizar. E o que poderia ser uma dificuldade acabou sendo a solução. Que a convivência entre eles até aumentaram, porque o horário que eles estudam é diferente. Então quando um está em casa, o outro não está. E aqui estão todos, né? Faz tarefa no mesmo horário, então o mesmo período que tem de folga, eles têm junto, né? Acaba ficando mais unido. Então, assim, isso se torna mais fácil a gente passar por esse período, né? Visto que nós temos 2 casos de risco. O Levi tem asma e o meu marido ele tem deficiência de vitamina C. E aí tá fazendo tratamento, né? Tomando ampolas. E a gente tem esse quadro de risco na nossa família. Então, por isso a nossa decisão de vir para o sítio, né? Mas Deus tem trabalhado, tem unido e tem facilitado em todas essas questões, né? Se tornando mais fácil, porque é um período difícil para todos, né? E cada um tá se adequando de acordo com o que pode, né? E Deus tem trabalhado e tem colocado tudo no seu devido lugar. O mais importante para a gente é a família, né? Muita gente se preocupa com a economia, lógico que é preocupante, mas a vida da família, no nosso entendimento, é o que nós temos de mais importante. É por isso que nós tomamos essa decisão, por saber dessa letalidade, por saber que é uma doença muito perigosa e sem controle, a gente resolveu vir para cá e então estamos aqui praticamente morando aqui há quase 3 meses, né? E esperando que Deus nos dê aí logo uma direção para as pessoas, para que possam aí conseguir controlar esse vírus, para que a gente possa retomar a nossa vida normal. Mas enquanto isso nós vamos zelar pela família pela saúde da nossa família e vamos cuidar da educação das crianças assim como a gente puder. A gente vai ajudar sempre que a gente puder. Usando a internet do pé de manga, né, Levi? Claro. Acho que esse é um episódio muito novo, né? Eu acho que é um episódio que vai trazer alguns ensinamentos. Eu acho que olhar para experiências lá fora também nos ajuda a tomar algumas decisões que nós não tomamos durante a nossa trajetória de educação, né? Por exemplo, lá atrás, a gente poderia ter priorizado a questão da educação como base da transformação da sociedade. E hoje nós estamos vivendo um cenário que ele é muito incerto. Nós já sabemos que nós vamos ter consequências na nossa economia. Então, olhar para essas questões, mas priorizar a educação como base de transformação da sociedade, ela é importante. Que a gente possa, então, investir realmente em educação e que a gente possa repensar alguns caminhos. Por exemplo, hoje, quando a gente fala de conectividade,
a gente tem que lembrar que conectividade não é um artigo de luxo, ele é uma necessidade essencial. Então, fazer realmente uma política pública para que os estudantes possam ter acesso à conectividade, que as escolas possam ter acesso à conectividade, pensando que a gente não vai encontrar os mesmos estudantes, nós não vamos encontrar os mesmos pais, e nós mesmos não somos mais as mesmas pessoas, porque nós estamos vivenciando, né, muito aprendizado durante esse período, são muitas reflexões. Então, olhar para isso que nós estamos vivenciando e tirar lições são importantes para que a gente possa, de fato, alavancar a aprendizagem no Brasil. Tempos difíceis sempre nos dão a oportunidade de evoluir, de aprender. Tempos difíceis fazem a gente crescer e nos fortalecer no que realmente é essencial. E foi por causa da pandemia que a Milena e o Carlos decidiram se mudar provisoriamente para a zona rural com as filhas. A ideia é fazer com que as crianças tenham mais contato com o campo e com as coisas simples que fizeram parte da vida deles. Vamos fazer um passeio? Vamos só fazer um passeio para um lugar que não vai colocar ninguém em risco, nem quem está lá e nem nossa família. Foi que a gente veio para cá há quase 2 meses e ficamos. Não fomos mais embora. Então, a gente encontrou aqui um lugar no meio de montanhas, né? Sem vizinhos, né? Com criação, com coisas simples, um conforto. E aí isso me faz lembrar, né, e recordar da história da minha avó, dessas tradições que mais uma vez a gente fala de família. Trazendo elas para cá, nós vindo também, nós acabamos deixando elas livres, né, coisas que elas não podiam fazer na cidade. Então, hoje elas terminam de almoçar e falam assim, pai, eu vou lá para um mangueiro lá embaixo. Então elas correm, ficam olhando aqui de baixo, a menina fica olhando, elas estão correndo, subindo na goiabeira, estão mexendo com o bezerro, estão ajudando a tratar dos porcos. Então, assim, elas fazem isso, elas têm essa liberdade, sem colocar em risco elas e outras pessoas. Mas nós não deixamos de falar e conversar com elas. Eu acho que isso é um ponto fundamental, né? E eu acho que é uma mensagem que a gente gosta de passar para todo mundo. Nós não deixamos de falar, nós não blindamos elas, né, em relação ao assunto, à conversa sobre a pandemia. Nós conversamos, nós explicamos o que estava acontecendo, constantemente nós conversamos com elas. Elas são conscientes, né, do que está acontecendo. Tentamos manter elas sempre muito conscientes do que está acontecendo e do motivo que nós estamos aqui. Até a relação entre a família ficou mais intensa. Antes, cada um passava a maior parte do dia fora de casa. Agora não. Todo o tempo eles estão juntos. Nós agora temos fazer tudo aqui dentro, né? Cuidar da comida, da roupa, da casa, do trabalho, dar aula para as crianças, acompanhar as crianças, nos cuidarmos. Então, assim, e isso também não é diferente de ninguém, né? Se a gente for analisar, tá todo mundo no mesmo barco, né? E se família é amor e dedicação, agora você vai conhecer o real significado da palavra adoção. Ou melhor, doação. Quando eu conheci o Instituto Fazendo História e conheci o projeto Famílias Acolhedoras, aí é que começou mesmo, né? Assim, a princípio, a vontade era só minha, né? E aí eu, aos poucos, fui convencendo o marido, os filhos foram entrando também com nesse mesmo ritmo da mamãe, nesse mesmo pensamento, né? Então, a gente se formou no grupo em 2018 e em setembro a gente acolheu o bebê. Então, ele já tinha 1 ano quando veio para casa, né? E é muito legal, é incrível. O Serviço de Acolhimento Familiar, ele é uma política pública
prevista, né, na assistência social como uma das modalidades de serviço de acolhimento, onde famílias voluntárias recebem nas suas casas crianças ou adolescentes que estão em situações de desproteção social e precisam de ajuda por um tempo. Então, essas famílias cuidam das crianças no momento em que elas mais precisam, até que tudo possa se resolver e elas possam ou voltar para a família de origem ou serem encaminhadas para adoção. É muito um amor incondicional, né? Realmente, você ama essas crianças sem esperar nada em troca, porque depois que elas saem do serviço, a gente não tem nenhuma garantia que vai continuar o contato com as famílias acolhedoras. Então, é isso. A nossa missão é cuidar pelo período de tempo que ela precisar, com tudo que for necessário. E aí depois se despedir. Até agora, a Elaine e o Sérgio já acolheram 3 crianças. A última chegou em meio à pandemia. Nós desacolhemos no dia 17 de março e veio aquela bagunça toda da pandemia, né? E aí a gente viu na televisão os comentários sobre família acolhedora, que estavam precisando de famílias acolhedoras, né? A Sara, que é a coordenadora, também havia comentado no grupo, e aí eu falei para o Sérgio, eu acho que a gente não vai descansar, porque eu não consigo saber que as crianças estão precisando, estão correndo risco, e a gente aqui com a casa tranquila, podendo receber mais um bebê. E aí no dia 6 de maio, algumas crianças precisavam do acolhimento, e aí ela veio para nossa casa, no dia 6. A criança fica em média 6 meses na casa da família acolhedora. A ideia não é só acolher a criança, é cuidar da sua família biológica. Então, desde que a criança chega para o acolhimento, a gente vai atrás da sua família para entender o que aconteceu e pensar junto com ela em formas para que essa criança possa voltar à sua família biológica. As crianças só vão para adoção quando a gente esgota qualquer possibilidade de retorno para a família de origem. Então, é muito bonito, porque eu vejo uma transformação muito grande, claro, né, nos bebês que chegam no serviço, mas também nas suas famílias biológicas. E é uma família ajudando a outra em um momento de crise, sabe? As famílias acolhedoras ajudando as famílias biológicas no momento em que elas precisam. Quando a gente entra no projeto, a gente sabe que a criança não é nossa, né? Então, que não existe possibilidade alguma desse bebê ficar com a gente. E aí, claro, é sofrido pra gente também, né? A gente sente muita saudade. Mas é tranquilo, porque quando a criança vai embora, é um momento certo para ir, porque a criança mostra, já estou preparada para seguir a minha vida. O que move essa família em ajudar outras famílias não é o sentimento de posse, e sim a do amor. Eu sou muito feliz sendo família acolhedora, e a Elaine vai chorar. É maravilhoso você ter um bebê, você saber que esse ser pequenininho, né, que não consegue, para tudo para ele precisa de alguém para ajudar, né? Então, para se alimentar, ele precisa de alguém, né? Então, você saber que você tem uma criança dentro da sua casa, que ela está precisando de carinho, né? Ela está precisando de colo, né? E você poder dar esse colo para ela é maravilhoso. Buscar formas de nos fortalecer diante da dor e do medo é praticamente uma maneira de nos proteger. E quando falamos de força, a fé caminha sempre ao lado. O Evangelho, a vivência cristã, é evidente que ajuda demais. Por quê? Porque o Evangelho é o Evangelho da convivência, é o Evangelho do amor. Quem ama é capaz de compreender o outro. Quem ama é capaz de perdoar o outro. Quem ama é capaz de ser misericordioso com o outro. Quem ama é capaz de ser compassivo com o outro. Porque nas relações humanas, perdão, compreensão, misericórdia, compaixão será sempre necessário. Porque é impossível viver relações humanas
sem problemas, sem dificuldades, sem erros, sem quedas. Todos nós somos humanos e todos nós somos pecadores e todos nós somos falhos. Então nós vamos errar sim, e se vamos errar, precisamos pedir perdão e precisamos perdoar. Então, para as relações, conhecer-se profundamente, modificar aquilo que precisa ser modificado em nós, e a capacidade também de enxergar o outro e poder ajudar o outro a ser melhor, especialmente perdoando quando necessário, tendo misericórdia quando necessário e amando gratuitamente o outro quando é necessário, e isso é sempre necessário. É preciso acreditar que a família, de verdade, é essencial. Nesse tempo de pandemia, as maiores queixas que eu tenho recebido na vida são das pessoas que não podem estar com a família. Estão isoladas sozinhas, dentro de um apartamento, dentro de uma casa, por conta das situações, por exemplo, de saúde dos pais ou de saúde dos avós. Filhos têm que estar em outro estado, muitas vezes, sozinhos, isolados dentro de uma casa. Como eles reclamam, como é duro para eles, como certas pessoas dariam tudo para poder estar reunida ou reunidas com suas famílias. Então, a família é de fato essencial. A Andréia e o Lúcio são casados e têm 3 filhos. A fé sempre fez parte da vida deles, mas foi agora, com mais tempo para ficar em família, que eles se fortaleceram. A rotina nossa de fé é muito importante, porque a gente sempre valoriza isso. Para as crianças, colocando o que Deus em primeiro lugar, colocando Nossa Senhora, para sempre nos abençoar. Além disso, a gente agora nesse período de pandemia, por exemplo, se juntou muito entre os casais equipistas para rezar o terço diariamente. Né? A gente faz, né? A gente faz videochamada, né? Todos os dias e reza o terço. Assim, a gente já rezava antes, né? Mas agora ficou mais intenso e a gente reza todos os dias e eles junto, né? Nós somos, desde que a gente teve a Letícia, tudo que a gente vai fazer, a gente sempre leva eles estão juntos em tudo, estão vendo tudo, né? Então, eles vão vendo com esse exemplo, faz parte da rotina deles. E nesse período de pandemia também, a gente nem sentiu tanto, é até engraçado. Tem uma restrição, tem um isolamento, e a gente deixou de frequentar várias rodas sociais, né? Aniversários, que estamos tendo os 3 filhos, tinham vários aniversários para a gente ir sempre. Mas a nossa oração, o nosso estudo, o nosso trabalho relacionado à equipe, isso a gente conseguiu arrumar uma forma de fazer, através dos aplicativos, do Zoom e tal. E essa convivência continuou. Então os dilemas da pandemia são os dilemas comuns. Né? Então, muita gente fala assim, agora o casal ficou muito próximo, então agora está acontecendo muito divórcio, porque ele não está se suportando. A gente, graças a Deus, parece assim, o normal é que, diante das ferramentas que nós temos, essa aproximação foi uma coisa assim, já que a gente está junto, agora dá para a gente fazer isso. Então teve muitos frutos positivos diante disso, não deu tempo ainda de ter esse outro problema. Graças a Deus. Há 5 anos eles fazem parte das equipes de Nossa Senhora e mesmo com o isolamento social, eles continuam em oração. Deus presente a todo momento e sendo sempre lembrado, ou pela Andréia, ou por mim, ou pelas crianças. Então ele sempre presente em cada um dos nossos familiares, mas assim, muito claro, muito nítido, muito concreto, né? Não é um Deus que está lá longe, é um Deus que está aqui junto de nós. E a gente entrega também muito, né, para Nossa Senhora, né, até todos os dias com a oração do Magnífica, né? E a gente sempre pede essa paciência que Nossa Senhora tinha, né? Ela era calma, né? E enfrentava as coisas com tranquilidade. Então a gente também pede isso para ela todos os dias, né? Eu particularmente peço muito, assim, né? Como mãe, esposa, eu com as crianças o dia todo em casa agora, né? Videoaula e tudo, então a gente tem que se espelhar também no exemplo de Nossa Senhora, né? No exemplo da Sagrada Família. A fé não é algo irracional, né?
É uma outra forma de encarar, de entender a vida, de olhar a vida. A fé possibilita, sim, que a gente tenha uma motivação a mais, né, para superar as dificuldades, os desafios. Eles continuam existindo, mesmo quando temos fé, mas a gente tem mais força, a gente tem mais garra. Então, na pandemia, as famílias certamente começaram a rezar mais também, né, alimentar a sua vida de fé, a sua vida de oração. Então isso possibilitou a gente ter um olhar de esperança, né? Nós vamos vencer, a fé vai nos ajudar a superar esse momento mais difícil. Então aí é que faz a diferença, né? Entre quem tem fé e quem não tem. É o dinamismo de vida que muda. Eu tenho que alimentar a minha fé com a esperança, caso contrário, não vale a pena acreditar em alguma coisa, né? Então, a partir da fé e estando em família, esse ponto de apoio que eu tenho, de segurança, né? Eu olho para frente e espero superar tudo isso, espero sobreviver a essa provação, né? E em tudo isso, a fé unida com a esperança, ela se traduz numa confiança muito grande. E nesse aspecto que a gente percebe a confiança da gente na intercessão de Nossa Senhora, a confiança da gente na presença de Jesus dentro da casa da gente, a confiança da gente na oração que a gente faz, né? Sem esperança e sem essa fé, a gente pode até se cansar de amar, né? Mas quando eu tenho esses dois pontos de apoio, essas duas colunas, eu consigo continuar amando, continuar praticando aquilo que Jesus mais pediu de nós. Continue amando a Deus, continuem se amando uns aos outros. Quando tudo isso passar, que a gente possa ter aprendido, ter corrigido erros, ter perdoado. Que a gente possa refazer laços e que eles estejam ainda mais fortes. A família pra gente é união, né? Que nem aqui. Sempre quando um tá meio tristinho, a gente chega junto, conversa, dá aquele carinho. A família pra mim representa tudo. É minha vida, é minha... É tudo pra mim, assim. A gente é muito unido. Eu sinto que eu tenho um amor muito grande pelos meus pais, pelo meu irmão. Família é tudo, né? Nossa base é para onde a gente corre quando a gente tem os problemas, e ao mesmo tempo é as primeiras pessoas para quem a gente quer contar também as coisas boas, as notícias boas. Então eu acho que família é base, é proteção, é carinho, é afeto. União. Aconchego, né? Acolhimento, onde você pode contar com tudo que você precisa, né? Tá ali. Ter uma família, para mim, é essencial, acho que para todo mundo, né? Ainda mais agora. E agora a gente está tendo que redefinir o que é essa família, né? Família é o porto seguro, né? É a alegria e é a dor também, né? Quando a gente precisa, é ali que a gente se aconchega, né? E também para dividir a alegria e para proporcionar alegria, né? Família, para a gente, é o porto seguro, né? É aquela riqueza divina, né? Milagres de Deus. Eu acredito que os votos que a gente faz no momento do casamento, né? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, amando e respeitando, eu acho que vale para a família toda, né? Para a convivência com os filhos também. Então, a gente acredita muito nisso, que nesses momentos, né, de dificuldade, a família é apoio, nos momentos de alegria, a família também, né, é um apoio que você pode procurar e estar junto, celebrando, né, os momentos de conquistas. Então, eu acho que esses votos eles fazem muito sentido, tanto da questão da relação, né, do homem e da mulher, quanto da relação do casal com os filhos e dos filhos com os pais, enfim. Família é união, é amor, né? É compartilhar todos os momentos, os bons, os ruins. Para mim, família é isso. São pessoas que compartilham todos os momentos, né? E principalmente família é amor. Família é o meio mais confortável que a gente encontra de chegar até o céu, de chegar até Deus. É um meio perfeito, sabe? São dois seres humanos diferentes, distintos, com pensamentos diferentes, que se comprometem a juntar-se a Deus para crescer e multiplicar. E daí vem essas maravilhas que é na nossa vida, que são os nossos filhos, cada um de um jeito, não é do meu, no jeito dela, cada um do jeito deles, cada um com um chip específico,
mas sempre que induz a gente a lembrar de Deus, que induz a gente a um caminho de salvação.